Está começando mais um vídeo aqui no The Information. Eu sou o Pedro Bragolin e estamos iniciando mais um vídeo terça-feira, semana de NFL da Week 1 da Pre-Season. Quinta a domingo temos jogos e hoje a gente vem falar sobre um time que ano passado fez muito sucesso, mas que sinceramente acho que em 2022 a história talvez seja um pouquinho diferente pro lado negativo, que é o Cincinnati Bengals, né? E sinceramente não acho que esse time vá fazer uma corrida para o Super Bowl como fez no passado. O motivo? Vamos conversar aqui ao longo desse vídeo. Antes de tudo, vou pedir para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações e espalhar a information por aí, certo, gente? Enfim, vamos então falar um pouquinho sobre os Bengals, né? Ano passado, sinceramente, há uns 10 meses, ainda parecia impossível os Bengals, indo para a metade da temporada, fazer uma corrida pelo Super Bowl, mas a franquia foi crescendo ao longo de 2021 e acabou chegando com mérito, sim, nos playoffs, na final de conferência e acabou perdendo o Super Bowl contra os Rams no último drive da franquia de LA, né? E aí, então, esse ano os Bengals, de fato, se reforçaram para a temporada, né? Tiveram a perda do Uzuma, o tenente da franquia, né? Tem a chegada do Adrian Hurst. A OL melhora no miolo, né? Tem a chegada de nomes para esse ataque que devem complementar uma unidade que ano passado sofreu bastante, né? O Alex Capa chegou, que vem dos Bucks, né? Tem o Ted Garras que chega para fazer o serviço de center da franquia. Não acho que ele seja o melhor center, né? Mas ainda assim é um nome que pode dar um upgrade do ano passado, onde o problema foi o interior da linha, não foi o exterior. Mas tem alguns fatores que me levam a crer que os Bengals não vão tão longe na temporada, não quanto no passado. E antes de tudo, o torcedor dos Bengals precisa entender que eu não tô falando que a franquia não vai aos playoffs, por exemplo, porque eu acho que vai, tá? Só não acho que vai fazer o mesmo sucesso de ano passado, de chegar ao Super Bowl, de quase ser campeã da NFL, mas também já vou deixar um asterisco que potencial tem, mas não acho que vai acontecer. O primeiro ponto que me leva a crer que essa franquia dos Bengals não vai ter o mesmo sucesso de 2021 em 22 é que as franquias adversárias têm toda uma temporada para assistir desse ataque dos Bengals. Ano passado era um time novo, né? Já tinha um elenco que estava formado, mas a chegada do Ja'Marr Chase mudou o patamar da franquia. E esse ano já tem uma temporada inteira para se assistir. E a gente vai ver uns Bengals que já conhecemos o estilo de jogo, que as defesas já têm os pormenores da franquia jogando no ataque, e é um time que, apesar de ter melhorado na sua OL, talvez tenha uma queda de rendimento para 2022. É difícil uma franquia se manter no mais alto nível de um ano para o outro e melhorar. Os Bengals fizeram isso no papel, mas não quer dizer que de fato isso vai acontecer na fase quando chegarem em campo, quando os jogos importarem de fato na regular season. E aí tem outros motivos que ligam ao número um, porque o número um é um pouquinho mais abstrato. Mas dentro da divisão a competição é grande. Primeiro, os Ravens melhoraram bastante e têm o potencial de ganhar a NFC North. Apesar do time ter sofrido muitas lesões no passado, chegou a ser competitivo e em alguns jogos complicou a vida dos adversários, não contra os Bengals, vale lembrar, né? O Chase amassou, o Burrow jogou muito, principalmente no primeiro embate contra Baltimore, mas este ano os Ravens têm uma defesa que está melhor, tem um time, um QB que é potencial top 5 da NFL e tá numa divisão ainda que, por exemplo, tem a defesa dos Steelers e não dá para subestimar o trabalho do Mike Tomlin, que nunca teve uma temporada negativa e ano passado fez mágica e levou a franquia dos Steelers para os playoffs, tá? E isso é importante, a divisão é complicada. E tem os Browns. Os Browns do provável Deshaun Watson jogando, não sei, não importa, mas a que é forte pode incomodar qualquer outro time na NFL. O segundo ponto, e aí a gente vai estender essa discussão para a AFC, porque se na divisão a disputa vai ser no nível um pouquinho maior do que ano passado, se não ocorrer lesões, como aconteceu em 2021, a AFC é a mesma história. A AFC melhorou muito. A gente viu uma AFC West progredir e ter 4 times hoje que podem ir longe, chegar numa final de conferência, ir pro Super Bowl. Qualquer um dos 4 times pode fazer isso, né? Tem a chegada do Bruce Willis em Denver, Devante Adams chegou lá em Oakland não, né? Las Vegas, meu Deus do céu. Aliás, saudades do clima de Oakland, NFL.
A gente tem uns Chargers que devem evoluir ainda mais, né? É uma defesa que melhorou bastante da última temporada para essa, né? Tem, por exemplo, a adição do J.C. Jackson, não perdeu nenhum nome no ataque, Mike Williams ficou fazendo dupla com o Keenan Allen, e ainda tem, claro, o Patrick Mahomes e toda a turma dos Chiefs, que apesar da perda do Hill, ainda assim vai incomodar, porque é os Chiefs de Mahomes. E a gente tem então o Buffalo Bills, que para mim é o melhor time da NFL, vai ser top 3 no ataque e na defesa. Para mim é o time que vai vencer a AFC esse ano, né? E aí também já tem um terceiro ponto, que eu já tenho um outro candidato fortíssimo para vencer. Eu acho difícil, não difícil que fuja dos Bills, mas por exemplo, acho difícil os Bills não chegarem numa final de conferência, ou seja, teria um outro caminho, um outro time só para fazer a final da AFC. E aí os Bengals vão disputar com 5, 6 times, talvez. Ou seja, tá muito complicado a AFC. A AFC tem uma competitividade muito acima do que do ano passado. E talvez seja a conferência mais forte da história. Os Bengals, de fato, têm potencial para incomodar. É um time que, para mim, vai levar a divisão. Eu acho que os Bengals vão ser campeões de divisão em 2022. Mas quando bater com outros gigantes da AFC, eu acho que talvez vai complicar um pouquinho. Porque, como eu falei, eu vejo os Bills à frente, os Chiefs à frente, eu vejo Denver com potencial incrível para voar, com uma defesa muito forte, agora um QB de verdade. Os Raiders é um time que tem que se manter na calma um pouquinho, mas se engrenar como promete. A gente deve ver um ataque avassalador e voltou a ter uma defesa bem forte, né? E o Derek Carr no passado carregou o time para os playoffs, então vamos ver como é que vai acontecer em 2022. Mas é um Dark Horse MVP. Então, assim, tá muito complicado quando a gente olha os adversários. A competição é muito grande. E aí o time precisa se sobrepor. Vai se sobrepor de novo como no ano passado? Tem a chance, mas eu não acho que vai acontecer. E não duvido desse time chegar no Super Bowl, de ser campeão, eu não duvido dos Bengals. Mas, se eu fosse apostar, eu acho que os Bengals não chegam no Super Bowl. Talvez uma final de conferência, mas eu acho que esse ano os Bengals não chegam no Super Bowl. Apesar de sim ir para a pós-temporada e fazer um certo barulho, porque é um time muito bom. Mas não sei se é o suficiente para levar a AFC de novo e levar o Vince Lombardi em 2022. Certo, gente? Enfim, esse era o vídeo. Torcedores dos Bengals, concordam, discordam? Óbvio que discordam, mas por que discordam? Comente aqui. E os rivais e os torcedores de outros times pensam o quê? Comenta aqui embaixo, aqui no YouTube, no Twitter, marca a gente lá, @InformationNFL, lives toda segunda e quinta na Twitch. Gente, um beijo, tamo junto, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.